Graça e paz, amados. Uma boa tarde em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenho certeza que esse dia tem sido um dia abençoado na sua vida. Tem sido um dia de vitória, porque nós clamamos ao Senhor diariamente. Eu sei que você também clama a Deus diariamente, pedindo ao Senhor para que todos os dias você tenha essa assistência do Senhor, e Ele lhe dá essa assistência. Então, já quero cumprimentar a irmã Marli, irmã Cíntia, Marcela. O Senhor abençoe vocês. É uma bênção ter vocês aqui, viu? Fico muito feliz quando há toda essa participação. Irmão Ademir, né? Irmã Jaqueline Borges. Deus abençoe vocês, viu? Então, Rosilene, a paz do Senhor. Então, veja bem. Quando nós confiamos no Senhor, nós vivemos seguros. Eu hoje estou terminando a live, né? Porque no assunto que eu comecei na quarta, porque na segunda eu tive dificuldades, né? Como eu expliquei para os irmãos. Que o assunto é simples assim. Né? Simples assim. Então, mas pastor, simples assim? É. E eu coloquei na live passada, se você não assistiu, pode voltar lá, tá lá, e tá lá no YouTube também, tá? Tá lá no YouTube, no canal, no nosso canal, que é o Pastor Geraldo Lima. Você pode ir lá e assistir, né? Tá lá, a live tá lá para você. Então eu expliquei tudo isso a respeito do simples assim, não é? Hoje eu quero tratar, meu irmão, com base nesse texto bíblico que eu vou ler para você, que tá lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim, ó, você conhece esse texto, mas é bom a gente ler, a gente relembrar, para isso cada vez mais as nossas vidas serem edificadas. Então olha só, o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que eu não possamos ver diante de nós. Então, fé é essa definição de fé que temos no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Então, com base nesse texto, eu quero tratar hoje de 5 pilares de sustentação das nossas vidas, quando nós assim praticamos, quando assim nós nos colocamos diante de Deus. Então, o primeiro é a simplicidade da fé. Eu estou tratando de simples assim. Então, a simplicidade da fé. A fé, nós vimos agora a definição. Jesus nos ensina, queridos, sobre esta manifestação tão extraordinária, marcante, e que essa é extremamente necessária para as nossas vidas. Olha o que Jesus diz dentro dessa questão da fé, da simplicidade. O problema é que o pessoal complica muito, meu irmão, a respeito da fé. As pessoas acham que para ter fé é para exercitar a fé. Não é nem ter, é exercitar. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ora, se eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu leio e estudo a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus na igreja, através das mensagens, através dos estudos, através de tudo aquilo que é feito para ministrar a palavra de Deus. Então, eu estou cada vez mais adquirindo fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, eu já tenho a fé, eu vou exercitar. É no exercício da fé que as pessoas complicam. É nesse exercício. Porque acham que é uma coisa assim fora do comum, não é? Mas olha o que Jesus disse nessa simplicidade da fé. Ele disse assim, ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali e ele passará. Simples assim, meu irmão. Mas pastor, como é que a gente fala, como é que a gente ora, como é que a gente diz e a gente não vê acontecer? Isso é uma boa pergunta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que é? É a complicação que nós fazemos na nossa cabeça. Porque eu, para exercitar a fé, a prática da fé, eu não tenho que depender dos meus sentimentos.
Eu não tenho que depender das minhas emoções. Eu vou exercitar fé porque eu estou bastante alegre. Aí eu vou exercitar fé. Não, eu exercito fé estando alegre, não estando com saúde, não estando, tendo muitos recursos na minha mão, não tendo. Eu vou exercitar a fé da mesma maneira. É esse entendimento que eu preciso ter, né? Veja bem, a gente sabe que o sol está aí. Se as nuvens vierem e cobrirem o sol, ele não deixa de existir, ok? Então, a dificuldade, ela não pode anular o exercício da fé que eu tenho que todos os dias ter na minha vida, porque eu já tenho a fé dentro de mim. Tem pessoas que dizem, eu tenho fé, não é? Eu tenho fé, mas na hora de exercitar, não exercita bem essa fé que ele tem. Então, Jesus Cristo disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Você imagine um grão de mostarda bem pequenininho, quase que microscópico. É uma das menores sementes. Mas você já viu o tamanho da hortaliça que nasce dessa semente? Ali dentro daquela sementinha, tem aquela planta daquele tamanho, que vai dar muitos frutos, e está ali dentro daquela semente. Então Jesus disse, olha, se vocês exercitarem a fé de vocês desta maneira, sem estar vendo o tamanho da hortaliça, mas vendo a semente e crendo que dali nascerá uma hortaliça, que vai sair uma hortaliça, então vocês vão alcançar a vitória. Então vocês poderão dizer, esse monte sai daqui para ali, ele vai sair. Aí tem um monte de coisa que se diz a respeito disso, né, meu irmão? Que é um monte disso, um monte daquilo, que Jesus estava falando. Meu irmão, a questão aqui não é o resultado em si, a questão aqui é o exercício da fé, que nós precisamos cada dia mais colocar em prática nas nossas vidas. Então olha só, Jesus ainda disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Pronto, basta você crer. Crer aqui, fé. Basta exercitar a fé dessa maneira. Mas pastor, eu não estou vendo nada, e a Bíblia diz assim, eu não me guio por vistas. Porque se eu for me guiar pelo que eu estou vendo, então eu não estou exercitando fé. Eu me guio pelo poder de Jesus Cristo na minha vida. Nós devemos ser guiados e nós devemos a prática da fé, nessa simplicidade da fé, nós devemos andar dessa maneira. Então Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E ele então continua dizendo, tudo é possível ao que crê. E todas essas situações aqui eram situações dificílimas, situação de morte, de enfermidade, de tudo aqui. E ainda ele diz, a tua fé te salvou. Para a mulher que chegou perto dele e tocou nas suas vestes. Então, a simplicidade da fé, meu irmão. O outro pilar é a simplicidade da confiança. A Bíblia é muito clara na sua simplicidade, quando nos diz, os que confiam no Senhor. Lá, o Salmo 121, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, é sólida a sua estrutura de fé, de confiança no Senhor. É a simplicidade da confiança. Por isso que eu escolhi o tema simples assim. Ok? Então olha só, e ainda a Bíblia nos diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Viu? Então olha só, os que confiam no Senhor. Esperar aqui é confiar. Esperei com paciência, e essa paciência aqui é confiança. Eu esperei confiando no Senhor, independentemente do tempo, independentemente daquilo que eu penso ou deixo de pensar. Mas eu esperei com confiança no Senhor por causa da sua palavra, do que ele me diz na sua palavra. Então eu esperei com confiança no Senhor. E eu não vou abrir mão disso. Eu vou continuar confiando. Mas parece tudo o contrário, mas eu vou continuar confiando. E ainda a Bíblia diz assim, extremamente feliz aquele que no Senhor deposita sua plena confiança. E que não segue os arrogantes, ou seja, aqueles que não creem, aqueles que duvidam, aqueles que dizem que isso não vai acontecer, aqueles que dizem tanta coisa porque eles não creem. Aqueles que creem em si mesmos
nas suas próprias forças, nas suas próprias condições, aqueles que creem no seu dinheiro, que tem muito dinheiro e acha que tudo resolve e não resolve. Não. A Bíblia diz que é extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita a sua confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Sabe, meu irmão, Satanás, a coisa que ele mais faz é tentar você, dizer para você que você não deve confiar na palavra de Deus. Satanás faz isso o tempo todo, é bombardear a mente da gente. Isso aqui não vai acontecer. Isso está escrito aí, mas isso aí foi para aquele pessoal do passado. Aí quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu sei que o Senhor disse assim, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acabou. Então, acabou. Pode vir o argumento que for, pode vir o bombardeio que for, pode vir aconteça o que acontecer, eu vou continuar confiando no Senhor. Isso é a simplicidade da confiança. Um outro pilar é a simplicidade da obediência. Olha só que esse texto da primeira carta de Pedro é muito interessante para a gente meditar nele. Muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confiança no Evangelho de Cristo. O Evangelho não é o poder de Deus? Sim. Para a salvação? Sim. E aí? Então nós podemos crer e confiar e obedecer o Evangelho de Cristo, obedecer a palavra de Deus, sabendo que nós vamos ver resultados extraordinários? Sim. Nós temos fé, nós confiamos, então agora nós vamos para a simplicidade da obediência. Nós vamos obedecer aquilo que a palavra de Deus me diz. E esse texto ainda diz, e não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ora, quando a pessoa não conhece a Cristo, o que acontece? Ela está na ignorância do conhecimento. Mas preste bem atenção, quando nós temos esse conhecimento e obedecemos, então nós podemos dizer que nós não vamos mais voltar a fazer, a praticar, a agir, a pensar como pensávamos antes. Por quê? Porque fomos transformados. Pelo poder do sangue de Cristo, o Evangelho chegou até nós e nós somos limpos, purificados, perdoados os nossos pecados. Então, a obediência, meu irmão, é algo extraordinário. Eu devo obedecer a palavra de Deus. É simples assim, meu querido. Por isso que eu estou repetindo tanto. É simples assim, é obediência. Quando nós obedecemos o que está escrito na palavra de Deus, não tem erro, meu irmão. Vai funcionar. Vai dar tudo certo. É aquilo que eu disse no início da live. Quem complica não é o Senhor. Quem complica não é Jesus. Quem complica somos nós. Nós é que complicamos as coisas. Então vamos trabalhar nessa simplicidade de fé, de confiança, de obediência. E o quarto pilar que eu quero falar com você hoje é a simplicidade da fidelidade. Por que isso é tão importante a gente tratar desse pilar de sustentação da nossa vida, que é a fidelidade? Primeiro, Deus é fiel. Primeira coisa, Deus é fiel. E o texto que está lá em Mateus 24, 45, o Senhor diz, o teu firme amor, Senhor, é mais alto que os céus. A tua fidelidade vai além das nuvens. Isso está no Salmo 36, verso 5. E agora Mateus 24, 45 diz, qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. Isso aqui, o Senhor deixou aquele empregado e disse, olha, você vai tomar conta das minhas coisas, você vai dar comida, você vai atender às suas necessidades, você vai suprir tudo o que for necessário. Então, qual é o empregado fiel? Qual é a Bíblia chama de mordomo fiel? É esse. É aquele que se colocou como responsável pelos outros empregados para dar comida a eles na hora certa. Está aqui, Senhor. Eu vou obedecer fielmente ao Senhor. Eu vou ser fiel.
eu não vou fazer outra coisa a não ser isso, ser fiel. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta antes de falar do quinto pilar. Como é que tem sido a sua vida de fé? Como é que tem sido a prática de fé na sua vida? Vá se perguntando isso agora. A simplicidade da confiança, como é que tem sido a tua confiança no Senhor? Como tem sido a tua obediência para com Deus, para com a sua palavra? Vá fazendo essa análise. Vá fazendo essas perguntas a você. E como tem sido a sua fidelidade a Deus? Sabe uma coisa muito interessante? Você já preparou para pensar que normalmente nós queremos que as pessoas nos compreendam? Normalmente nós queremos que as pessoas entendam aquilo que eu penso, que eu acho, que eu quero, o que eu faço. Mas você já parou para pensar se você ou eu estamos entendendo as pessoas? Você e eu queremos que as pessoas sejam fiéis a nós, não é isso? Mas não é hora de pensar e fazer essa pergunta: eu estou sendo fiel às pessoas? Eu estou sendo fiel a Deus? Eu quero que Deus haja na sua fidelidade para com a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Mas faça essa pergunta a você: eu estou agindo com fidelidade, praticando a fidelidade para com Deus? Para com que a palavra de Deus me orienta? Para o que Ele tem me ensinado? Eu tenho sido fiel a Ele? Eu tenho sido fiel nas minhas atitudes? Eu tenho sido fiel nas minhas palavras? Eu tenho sido fiel nas minhas decisões? Eu tenho sido fiel na obediência aos mandamentos do Senhor? Eu tenho sido fiel? Essa é uma hora de pensarmos bem nisso aí. Então, guarde bem isso. A simplicidade da fidelidade. Viu? Deus é fiel. Ele nunca vai deixar de ser fiel. Ele vai permanecer fiel. Aleluia. E o último pilar, o quinto, é a simplicidade da justiça de Deus. Irmãos, eu fico analisando aqui a justiça de Deus e o que a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. E em Romanos 14, 17, eu vou ler o texto para você aqui, que diz assim, ó: Ele mesmo julga o mundo com justiça, a justiça é a dele. Governa os povos com retidão, Salmo 9, 8. Aí, Romanos 14, 17, diz: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida aqui é aquilo que é material, aquilo que é humano, aquilo que é efêmero, que desaparece, que se acaba, né? Aquilo que passa, aquilo que depois que a gente morre, acabou tudo aqui, não se leva nada daqui para lá, nada. A única coisa que nós devemos ter é o nosso nome escrito no livro da vida, porque quando nós partimos daqui para a eternidade, nós sabemos que nós nos encontraremos com o Senhor. Mas é necessário que eu entenda esses pilares, meu irmão, de sustentação da minha vida com Deus. Eu preciso compreender e vivenciar isso aqui. Você já viu, meu irmão? Olha, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que é o seguinte: a pessoa vai errando, vai pecando, aí o Senhor age com ele pela sua bondade. E a pessoa então, porque não aconteceu nada com ela, ela continua pecando, continua fazendo um monte de coisa errada. Deus age com a sua misericórdia. E ela continua, porque não aconteceu nada, né? Deus continua agindo na vida dela pela sua longanimidade, pela sua fidelidade. Mas chega um momento, guarde bem isso que eu estou lhe dizendo, chega um momento que Deus vai agir com a pessoa através da justiça dele. E quando ele age através da justiça, então, meu irmão, não tem mais como você sair.
lá em Deuteronômio, no capítulo 32, tem um texto muito interessante, assim, quando resvalaram os seus pés. Isso significa dizer que a qualquer momento que as pessoas estão andando por lugares bastante lisos, que pode escorregar a qualquer momento. E pode cair. E quando ele cair na justiça de Deus, então ele não vai mais ter outra maneira de sair dali. Deus vai fazer justiça na vida dele. E a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus não falha. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte, olha, cuidado. Porque pode ser que hoje você esteja vivendo ainda e fazendo o que você tem feito. Não estou lhe julgando, nem sei o que você anda fazendo e nem estou aqui para isso. Mas você que sabe a sua vida como é que está. Pode ser que Deus está lhe tratando pela sua bondade, ou pela sua misericórdia, ou pela sua longanimidade, pela sua paciência, ou pela sua fidelidade. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Se você não tomar uma posição para com Deus de mudança, vai chegar um momento em que você vai entrar na justiça de Deus. E aí o seu pé vai resvalar. E aí você vai escorregar. E aí você vai cair. E você vai cair na justiça de Deus. Então, não deixe acontecer, porque a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque com Deus não se brinca. Irmãos, eu fico tão preocupado, queridos, nós estamos aqui juntos, né? Várias pessoas estão nessa live, glória a Deus pela sua vida, mas eu preciso lhe dizer isso. Eu vejo as pessoas brincarem com o nome de Jesus, brincarem com Deus, fazerem coisas que eu fico assim, espantado, que as pessoas não têm o temor, elas não estão conseguindo entender, e cabe a nós, por isso que eu estou falando hoje, e cabe a nós alertarmos estas pessoas, que elas entendam, que elas não brinquem com Deus, que elas não brinquem com a palavra de Deus, que elas não deturpem a palavra de Deus, porque a Bíblia é clara lá em Apocalipse, aquele que mudar um tio, qualquer coisa na Bíblia, melhor lhe seria não ter nascido. Então não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, mas muito sérias, viu? Então não brinque. Mas se você entendeu hoje, pelo Espírito Santo de Deus, que você precisa mudar, então você está aí dentro essas primeiras 4 coisas que eu falei para você: a bondade, a misericórdia, a longanimidade e a fidelidade de Deus. Então não espere cair na justiça de Deus. Diga a Ele hoje: Senhor, eu quero mudar, eu quero parar, eu não quero mais continuar como estou, eu não quero mais fazer o que vinha fazendo, eu quero mudança na minha vida, eu quero uma mudança na história da minha vida. O Senhor pode mudar a sua história de vida hoje, agora, se você quiser. Basta que você faça isso. Amém? Então, olha, guarde bem. A simplicidade da fé, da confiança, da obediência, da fidelidade e da justiça de Deus. Amém? Deus abençoe você. Eu peço a Deus que essa palavra tenha ido de encontro ao teu coração e tenha impactado você e que haja mudança na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos? Eu não pude, na segunda-feira, falar, né, sobre algumas coisas, mas hoje eu vou aproveitar, eu tenho aqui mais um minutinho, alguns minutinhos que eu posso falar isso com você. Então, veja bem, nós temos aniversariantes, dia 8, nós temos o irmão Adriano José Câmara, que é a esposa da irmã Daniela. Nós temos também a irmã Denise Carvalho, viu? Denise Carvalho, que é a esposa do irmão Guilherme, não é? Essas bênçãos de Deus na igreja. E eles estão aniversariando dia 8, não é? Domingo, dia 8. Então, vamos orar por eles e vamos orar, irmãos, pela família do irmão Kleber. Irmão Kleber, esposo da irmã Menilce, são membros da igreja, né? Que hoje a mãe do irmão Kleber, aliás, foi ontem, meio-dia, ela partiu para a eternidade. Hoje foi o sepultamento. Eu tenho
alguns minutos que eu vim de lá, não é? Eu estive lá no sepultamento e eu vim de lá e eles estão, a família, então vamos orar e pedindo a Deus que essa família seja cuidada, consolada, confortada pelo Senhor. Amém? Vamos orar também pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão precisando desse socorro de Deus. Vamos orar também, vamos orar pela nossa nação, como nós fazemos todas as lives. Vamos orar, queridos, agora, em nome de Jesus. Ore comigo agora, se una comigo nessa oração. Querido Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para conosco, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, nesse momento, com todas estas pessoas que estão conosco. Ó Deus, para podermos ministrar a tua palavra, aprendermos mais do Senhor e podermos ter, Senhor, a nossa vida colocada dentro do filtro do Senhor, para que o Senhor possa dizer e possamos ouvir do Senhor: olha, mude aqui e mude nisso aqui. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor mude a nossa vida. Eis-nos aqui. Senhor, e agora eu quero clamar a Ti, pela vida do irmão Adriano, pela vida da irmã Denise, que estão recebendo do Senhor esse presente domingo agora. Mais um ano de vida, e que o Senhor os abençoe abundantemente, que seja um ano de vitória, um ano de realizações em Cristo Jesus, que a graça abundante do Senhor seja sobre eles, que seja um ano de saúde e de paz na presença do Senhor, e que cada dia mais eles possam dar as suas vidas, entregar as suas vidas cada vez mais, para que o Senhor possa usá-los como vasos nas mãos do oleiro. Muito obrigado, Senhor. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te clamamos agora pela família do teu filho, irmão Kleber. Ó Deus, que ontem o Senhor recolheu a sua mãe, era uma serva tua, serva do Senhor, fiel, que andou na tua presença durante todos esses anos da sua vida, e que aprove ao Senhor conduzi-la para a eternidade, para estar junto com o Senhor. Mas a família está aqui, a família ficou, e essa família, o seu esposo, que é teu servo também, precisa do teu consolo, do teu conforto, os filhos, os netos, todos os parentes, Senhor. Toda essa família precisa do teu consolo, Senhor, e do teu conforto, e só o Senhor pode confortar e consolar. Nós te clamamos porque nós cremos que o Senhor pode fazer. Querido Senhor, nós queremos te clamar pelos que estão enfermos, quer seja em casa ou nos hospitais, que o Senhor derrame sobre eles a unção de cura e que eles recebam saúde dada pelo Senhor, seja qual for a enfermidade, que eles sejam curados em nome de Jesus. Ó Senhor, nós cremos porque nós temos certeza que o Senhor faz, absoluta mesmo. O Senhor faz. Aleluia. Nós te clamamos pela igreja. Sara a igreja no Brasil. Sara a nossa nação. Ó Deus, em todos os segmentos, em todas as áreas. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação. Pai Celestial, nós te clamamos pelas outras nações também, Senhor. Que o Senhor opere nas outras nações. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Querido, eu quero mandar um abraço para quem eu não pude cumprimentar, mas agora estou lhe dizendo que eu louvo a Deus pela sua vida, que você esteve presente aqui comigo, não é? Que receba esse abraço desse pastor que está aqui, que gosta, que ama, que quer o melhor para a sua vida. Amém? E segunda-feira nós estaremos aqui em nome de Jesus, tratando de outro assunto. Agora eu só quero lembrar você, querido, o seguinte: nós estamos iniciando o mês de novembro e nós estamos precisando de novo, de novo, querido, nós estamos precisando, porque as famílias lá estão precisando de novo, de arroz, de açúcar, de feijão, de macarrão, de leite. Então, nos ajude para que nós possamos ajudar essas famílias que estão lá, levando cestas básicas para elas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia!
Diga comigo, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia. Que o Senhor te abençoe abundantemente, você e toda a sua família. Amém e amém.